convido para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, os versos 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui. Mais uma vez te agradecemos. Obrigado, Senhor Deus, por nos permitirmos publicamente te louvar, por publicamente nos reunirmos para orar. Te agradecemos, Senhor Deus, porque agora a tua palavra será exposta. E te pedimos, Senhor Deus, que seja o teu Espírito Santo que dirija esses próximos momentos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a analisar o sentido original do texto, aquilo que o Senhor desejou dizer ali no século I e aplicar para as nossas vidas hoje, recebendo dessa forma os benefícios espirituais que aqueles teus ouvintes ali do século I também receberam. Nos abençoe, nós te pedimos, Pai, no decorrer desses próximos minutos. Em nome de Jesus. Amém. Deixa sua Bíblia aberta aí em Mateus capítulo 5. Nós podemos perceber que essas palavras foram proferidas no ministério de Jesus na Galileia. Galileia era a região do norte da Palestina. Naquele tempo a Palestina foi dividida em 3 grandes partes: a Judeia, a Samaria e a Galileia. A Galileia era a parte do norte, uma parte pouco miscigenada, não tão rica quanto a parte da Judeia. E os irmãos podem ver nos versículos anteriores que nesse período em que essas palavras foram proferidas, o Senhor Jesus estava realizando o ministério dele lá na Galileia, na parte de cima da Palestina. E nós vimos também nos versículos anteriores que o Senhor Jesus já havia escolhido os seus discípulos e ele percorria toda aquela região da Galileia aplicando 3 verbos. Ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o evangelho do reino e ele curava toda sorte de doenças. Esses 3 verbos, eles permaneceram sempre próximos do ministério de Jesus. Jesus, ele pregava o evangelho, ele curava as enfermidades e ele ensinava. Então, consequentemente, muitas pessoas passaram a seguir Jesus. Ele pregava como quem tinha autoridade, não como escribas, não como os fariseus. Ele realizava coisas maravilhosas, a expulsão de demônios, a cura de enfermos. Como não poderia ser diferente, toda aquela região da Galileia ficou alvoroçada. E as pessoas vinham não só da Galileia, mas da Judeia, de Jerusalém, que fica na Judeia, vinham de Decápolis, vinham lá da Síria. O texto fala aí nos versos 23 a 25, da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Jesus não era mais um anônimo nesse período do seu ministério. Ele já era seguido por uma turba, muita gente vinha o seguindo. Então, em determinado momento, o Senhor Jesus, ele sobe a um monte para ensinar. Esse monte estava localizado próximo de Cafarnaum. Cafarnaum é uma das principais cidades ali da Galileia. Ele não estava dentro de Cafarnaum, mas ali próximo, alguns quilômetros distantes de Cafarnaum. Então, ele, com seus discípulos e toda aquela multidão, ele decidiu subir em uma elevação, em um monte para ensinar. Ele se assentou, como era costume dos mestres daquela época. O texto fala que ficaram próximos assim dele os seus discípulos. Talvez fizeram um semicírculo ao redor dele, mas a multidão, ela não foi embora, ela não dispersou. A multidão estava ansiosa, na expectativa de ouvir o que o mestre, o que aquele homem que dizia ser o próprio Filho de Deus tinha para ensinar. Então ali, naquele monte, com os discípulos mais próximos, mas a multidão também querendo ouvir, o Senhor Jesus proferiu
o maior dos sermões já expostos, já ensinados na humanidade, em todo o período da história. O sermão que nós chamamos de Sermão do Monte. O Sermão do Monte nada mais é do que uma série de princípios fundamentais. O reino de Deus estava sendo inaugurado. E aí o Senhor do reino, o rei do reino, passa a expor agora os princípios, a lei com as quais os cidadãos do reino, os seus súditos, deveriam conviver. E o Sermão do Monte inicia com as bem-aventuranças. Os irmãos podem ver aí nos versos, capítulo 5, versos 1 a 11. Ele começa expondo então qual é o caráter do cidadão do reino. Quais são as características principais daqueles que se nomeiam, daqueles que desejam ser discípulos de Cristo. Ele começa a proferir uma série de características. Os discípulos de Cristo devem ser humildes de espírito, devem reconhecer toda a sua debilidade, a sua necessidade de Deus. Eles devem chorar verdadeiramente, se entristecer por causa dos seus pecados. Eles devem ser mansos, ter uma correta perspectiva de quem eles são e não exigir nada. Eles têm fome e sede de justiça. A maior aspiração do discípulo do reino não é ser grande nesse mundo, mas é a justiça, é a concretização do evangelho. Eles são misericordiosos. Eles aplicam aí as próprias características próprias do próprio Deus, que não nos pune como nós deveríamos ser punidos. Eles são limpos de coração. Seu coração não habita a maledicência, não habita a maldade, a luxúria, a inveja. Eles são pacificadores, não só em relação à violência, mas também eles buscam reconciliar os homens a Deus. E aí na última bem-aventurança, para aqueles que dividem as bem-aventuranças em 8, tem pessoas que dividem em 9, mas nesses dois últimos versos que tratam do mesmo tema, os versos 10 e 11, ele passa a falar de qual é a reação do mundo para com os cidadãos do reino. Qual é a consequência? Como é que o mundo reage a esse tipo de vida regida pelos princípios do reino de Deus? E ele fala: vocês serão perseguidos por causa dessa justiça, mas ainda assim vocês serão felizes, mesmo os perseguidos, porque assim como vão perseguir vocês, assim como vão dizer mentiras para vocês diante dos tribunais, fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Então a reação do mundo para com os verdadeiros discípulos de Cristo e que vivem os princípios do reino é a perseguição. Então ele trata aí na última bem-aventurança da reação do mundo para com os discípulos de Cristo. E então, nos versículos que nós lemos agora, os versículos 13 e 16, ele passa a tratar justamente do inverso. Ele já tratou como é que o mundo vai agir com os discípulos. Agora ele passa a tratar qual é o tipo de postura, qual é a atitude que os verdadeiros cidadãos do reino devem ter para com o mundo, que se aplicava para aqueles discípulos que estavam próximos, que se aplicava para a multidão que desejava verdadeiramente seguir a Cristo e que se aplica para nós hoje. Como é que os verdadeiros cristãos devem agir diante desse mundo? Esse mundo que persegue. E ele responde isso, ele ilustra isso com duas metáforas. Era característico do ensino de Cristo usar metáforas, ilustrações. Jesus Cristo era extremamente didático. Foi o maior dos professores que já existiu, o mestre dos mestres. Tem um antigo ditado oriental que diz, eloquente é aquele que faz dos ouvidos de quem ouve olhos, de forma que ele possa ouvir o que se fala. E o discurso de Cristo era muito visual mesmo. Ele ilustrava, ele exemplificava, ele utilizava do recurso das parábolas, e era muito visual. E ele utiliza desse recurso agora. Ele sabia a plateia que o estava ouvindo. Jesus Cristo não dava um discurso elevadíssimo para pessoas simples. Região pobre, pessoas iletradas, muitas delas não sabiam nem ler. E o Senhor Jesus fala de uma forma que elas pudessem entender. Não apenas ouvir, mas entender. E o Senhor Jesus utiliza duas metáforas aí. O sal e a luz, para caracterizar como é que deve ser a atitude do cristão ante esse mundo perseguidor. E ele começa no verso 13. Vós sois o sal da terra.
eu tenho nesses últimos tempos me interessado muito por assar carne. Tenho aprendido, tenho praticado, sempre quando eu viajo com a minha esposa, às vezes com amigos, eu tenho praticado. Tenho aprendido a comprar, como cortar, como fazer, e eu tenho percebido uma coisa: não importa se você comprar a melhor carne possível, não adianta você cortar ela certinho, na espessura certa, na direção correta, não adianta você fazer um fogo perfeito, na temperatura certa, que nem queime a carne, nem fique cozinhando lá. Não adianta nada disso, se você não colocar a quantidade certa de sal. O churrasco vira um fiasco se você não souber salgar a carne. O sal, hoje, é um elemento fundamental. Nós utilizamos para dar sabor aos alimentos. Agora, se hoje para a gente é importante o sal, imagina no século I, que você não tinha geladeira, você não tinha refrigerador. Ali no tempo de Jesus, o sal, além de dar sabor ao alimento, ele servia como um agente antisséptico, profilático. O que é isso? Ele prevenia a deturpação, a deterioração, a corrupção da carne. E o Senhor Jesus usa justamente essa metáfora para caracterizar o cidadão do reino. O sal, ele tem uma função positiva e uma negativa. Ele dá sabor, ele influencia e ele evita o mal, ele evita a deturpação, a deterioração. E o Senhor Jesus diz: assim como o sal age, vocês devem agir. Assim como o sal influencia o alimento, vocês devem influenciar o mundo em que vocês estão inseridos. Repare que o sal, ele não pega o sabor do alimento, ele dá o sabor. E o cristão deve agir dessa forma também. Inserido nas faculdades, nos trabalhos, nas famílias, o cristão deve influenciar, deve fazer a diferença onde ele se encontra. Mas o sal também, ele refreia a corrupção. E o cristão deve ser, no local onde ele se encontra, um empecilho, um impedimento à propagação do mal. O cristão deve agir como um estorvo para o mal. O cristão é aquele tipo de pessoa que está no seu local de trabalho, diante das pessoas incrédulas, e os seus colegas deixam de contar aquela piada imoral porque o cristão está lá. O cristão é aquele tipo de pessoa que na hora da prova, as pessoas querem marcar a cola, as pessoas meio que se sentem constrangidas de compartilhar com ele que vão colar. O cristão, ele é um impedimento para a propagação do mal no mundo. A igreja serve, da mesma forma que o sal serve para impedir a propagação da deterioração do alimento, o cristão serve também como um estorvo, um impedimento para a degradação, corrupção moral e espiritual no mundo. E o Senhor Jesus continua: ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Estava lendo um relato, num dos livros que eu consultei, de químicos falando sobre esse assunto. O irmão Davi depois pode falar com mais assertividade, mais envergadura sobre isso. Mas me parece, pelo que eu li, que o cloreto de sódio puro, ele não perde o sabor. O sal puro, ele não perde o sabor. Mas o que acontece? Quando o sal, ele é colocado em determinados ambientes, sujeitos à infiltração, à contaminação, ele se torna insípido por causa dessa mistura, esse amalgamento desses outros elementos que o corrompem. Da mesma forma, o discípulo de Cristo, quando ele passa a se misturar com esse mundo, quando ele passa a perder a sua essência, ele deixa de ter utilidade, ele se torna insípido, ele não realiza mais o objetivo para o qual ele foi chamado, para o qual ele foi vocacionado, que é influenciar. O sal não influencia quando ele está misturado, ele não salga, ele não preserva
O cristão, quando está corrompido, quando está misturado com esse mundo, ele também não tem utilidade. E o Senhor Jesus é duro, são palavras duras, não são minhas, são dele. Para nada mais serve, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Qual é a utilidade do sal que não salga? Qual é a utilidade do sal que não preserva? Nenhuma. Qual é a utilidade do cristão que está misturado com esse mundo? O cristão que não influencia, o cristão que não faz diferença? Nenhuma utilidade. Mas o Senhor Jesus continua e ele vai tratar agora de uma outra metáfora, de uma outra ilustração. Ele fala: vós sois a luz do mundo. É interessante que nas Escrituras a luz é utilizada para ilustrar uma série de elementos. A luz, ela por vezes é utilizada para ilustrar o conhecimento verdadeiro de Deus. Por vezes ela é utilizada para ilustrar a verdadeira felicidade, ou então a sabedoria. O Senhor Jesus comparou os discípulos de Cristo com a luz, porque os cidadãos do reino foram abençoados com todas essas virtudes: o verdadeiro conhecimento de Deus, a sabedoria verdadeira, a verdadeira felicidade. E tendo recebido essa luz, eles devem refletir ao mundo essa luz. Repare que o cristão, ele não tem luz por si mesmo. Nós não expelimos luz de nós mesmos, nós refletimos a luz. Assim como a lua, ela não ilumina a terra, ela reflete a luz do sol. O cristão recebe essas dádivas gratuitamente de Deus, ele recebe e reflete ao mundo. Cristo é descrito nas Escrituras como a luz do mundo, lá em João 8:12. E nós, como cristãos, devemos refletir o padrão do reino, os princípios do Evangelho para o mundo. Aí ele continua no 14b: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nesses versos, o Senhor Jesus, ele dá duas características do cidadão do reino: a visibilidade e a luminosidade. Os discípulos de Cristo são visíveis da mesma forma que uma cidade edificada numa colina, numa elevação, num monte. Imagine a cena, você passando numa planície e você vê uma elevação, um planalto, uma colina e uma cidade edificada ali. É impossível que você não veja a fortaleza da cidade, as casas, os guardas, as pessoas que entram e saem das suas portas, os negociantes. A cidade edificada sobre o monte é visível. E essa é a primeira característica dos verdadeiros discípulos de Cristo: eles são visíveis. Meus irmãos, nós não devemos nos esconder do mundo. Em terra onde há liberdade religiosa, não existe crente agente secreto. É uma expressão que o pastor Herói usa muito. Não existe crente que se esconde, crente que chega no seu trabalho e ninguém sabe que você é crente. Não se pode influenciar se não há visibilidade. E muitas vezes, meus irmãos, o que às vezes é estarrecedor é que o motivo para nos escondermos é a vergonha. A vergonha muitas vezes é o principal ingrediente, elemento para que o crente deixe de influenciar. Mas, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar das severas advertências feitas por Cristo em Lucas 9:26, em relação a esse assunto. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. É inadmissível que uma pessoa regenerada, que um cidadão do reino tenha vergonha do rei do reino. E a primeira característica do discípulo de Cristo é a visibilidade. Sem visibilidade não tem como influenciar. Mas a segunda, ele dá uma segunda característica, e é a luminosidade. O discípulo de Cristo deve ser luminoso à semelhança de uma lâmpada em uma casa. Interessante que ele usa aqui nessa parte do texto várias expressões que nós não utilizamos mais. Ele fala:
não se acende uma candeia. Candeia é uma lâmpada, que geralmente num dos lados tem uma asa para se segurar, do outro o espaço para sair o fogo, e no meio o espaço para entrar o oxigênio. Era uma lâmpada utilizada ali no século I. Jesus Cristo fala uma coisa óbvia: ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo do alqueire. Alqueire era uma medida da época, como se fosse 1 quilo, é uma unidade de medida. E havia o cesto que cabia essa unidade de medida, que também era chamado de alqueire. Então, cesto. Ninguém acende uma lâmpada em uma casa de noite, quando está escuro, para colocar debaixo do cesto. Mas se coloca onde? No velador. O velador é como se fosse um local para você colocar a lâmpada mais elevado, onde pudesse dar destaque para aquela lâmpada. E alumia a todos os que estão na casa. É interessante que o público de Jesus era um público muito simples ali. A sua esmagadora maioria eram pessoas simples. E ali, principalmente naquela região da Galileia, muitas das casas de quem estava ouvindo tinha apenas um cômodo. Não era toda a casa que tinha vários cômodos, não. E o Senhor Jesus fala uma coisa que era muito próprio deles. Quando vocês de noite vão acender uma candeia, uma lâmpada, vocês colocam no velador e alumia todo o cômodo, ilumina toda a casa. Ninguém coloca debaixo de um cesto. A semelhança do efeito de uma lâmpada em uma casa deve ser o discípulo de Cristo. Os seguidores de Cristo devem deixar que a sua luz, a luz refletida de Deus, que transformou a nossa vida, possa ser, nossa luz recebida de Deus possa ser refletida a todos os homens. Para quê? Para que glorifiquem a Deus. O propósito disso, de ser visível, de ser como luz refletida, é a glória de Deus unicamente. Não a nossa glória, mas unicamente a glória de Deus. Mas, meus irmãos, creio que ficam pelo menos 2 perguntas do texto que nós acabamos de ler. E a primeira pergunta é: como fazer o sal insípido? E como apagar a luz? Eu não quero ser sal insípido. Eu não quero ser sal corrompido. Eu não quero ser uma luz abafada. Eu creio que nenhum de vocês quer também isso. E a pergunta é: como é que a gente se torna esse sal insípido, dessa luz apagada? E eu separei 2 razões principais aqui. E a primeira, meus irmãos, é a religiosidade. O discípulo de Cristo se torna um sal sem valor e uma luz apagada, primeiramente por causa da religiosidade. Olha só, em Tiago 1:27. A religião pura e sem mácula para com o vosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O que é religiosidade? Eu trouxe um conceito simples. Talvez alguns dos irmãos tenham um conceito muito mais completo. Mas eu creio que a gente pode resumir religiosidade como tornar a religião um fim em si mesma. A religião deixa de ser um instrumento para a glória de Deus e ela passa a figurar como um objetivo em si mesmo, passa a ser a finalidade da existência, o centro. A religiosidade, ela tem algumas características. Ela é caracterizada pela hipocrisia, pelo apego ao exterior, sem correspondência com o interior. Ela é caracterizada pela justiça própria. A repetição dessas práticas religiosas vai me fazer justo diante de Deus. E meus irmãos, sabe quem era especialista nisso no tempo de Jesus? Eram os fariseus. Existem diversas vezes essa palavra hipócrita, hipocrisia, sendo utilizada no Novo Testamento. Nós podemos relacionar alguns exemplos desse aqui. Essa palavra hipocrisia, ela tem um significado no original de alguém que representa um papel. Hipócrita, no original, é como se fosse um ator em cima do palco representando um papel. É isso que é o sentido original. E o Senhor Jesus utiliza essa palavra diversas vezes ali no seu contexto
para falar dos líderes religiosos do seu tempo, como se fossem as pessoas que nós mais admirássemos hoje. No meio religioso, os fariseus eram extremamente admirados. Eles só não eram mais xiitas do que os essênios, mas eles não eram que nem os saduceus. Eles guardavam a lei de forma rígida e eles eram tidos pelos seus conterrâneos como referência de espiritualidade, de piedade. E olha só o que o Senhor Jesus fala: desmascara, tira essa máscara desses atores sobre um palco. Só alguns exemplos. Mateus 6, verso 2: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Olha só no verso 5: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Eu já vi várias vezes no Facebook, na internet, pessoas que se fotografam dando alguma coisa para um necessitado. Pede para alguém tirar uma foto. Já vi um rapaz dando uma sandália para um mendigo e pediu para alguém tirar foto. Não há problema nenhum ajudar. Na verdade é uma ordem. Todos nós devemos nos preocupar com os necessitados. Não é uma faculdade. E dentro da igreja e fora da igreja. Mas isso é um outro assunto. Não há nenhum problema em se preocupar com os necessitados. O problema é qual é a intenção do seu coração em ajudar um necessitado e depois postar a foto do que você está fazendo na rede social. Está parecendo um pouco com o que está descrito aqui, com o fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. A religiosidade torna o sal insípido. A religiosidade, ela abafa a luz. Olha o que o Senhor Jesus fala em Mateus 15, verso 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Meus irmãos, que nós clamemos a Deus para que isso nunca seja falado ao nosso respeito por Ele mesmo, para que nós nunca sejamos vistos por Deus dessa forma, como um povo que honra com lábio, que chega aqui domingo e bate palma e louva a Deus, mas esse louvor é vão, porque o seu coração está longe. Que nós possamos olhar para nós mesmos, meus irmãos, clamar pela misericórdia de Deus, para que nós nunca recaiamos na religiosidade, na hipocrisia, para que a principal transformação que seja feita na nossa vida seja interior. E essa transformação interior, esse metanoia, a transformação verdadeira do Evangelho possa ser exteriorizada, seja exalada, seja uma consequência. O pior efeito da religiosidade é que ela esteriliza o Evangelho. O religioso, ele não dá fruto. O fariseu, ele não é atrativo. A religião do fariseu, do hipócrita, não é atrativo. O mundo não quer isso. Lá fora tem muita gente hipócrita já. Tem muita gente falsa. Tem muita gente interesseira. Tem muita gente que é refém da opinião dos outros e deseja mais do que tudo passar uma impressão. É estéril a religião do hipócrita. É uma religião fria, seca. E a primeira forma, meus irmãos, de nós sermos um sal insípido e uma luz abafada é pela religiosidade. Mas eu coloquei uma outra forma também aqui. É pelo mundanismo. Abra lá em 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 16 também. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. O 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência.
Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Para responder o que é mundanismo, a gente tem que primeiro entender o que é mundo. Essa palavra cosmos, no original, o que significa? Na Bíblia, cosmos tem diversos significados. Cosmos, na Bíblia, pode significar a ordem das coisas criadas por Deus, o mundo criado por Deus, o universo como um todo, os animais, a natureza, é o cosmos. Cosmos também pode significar a totalidade das pessoas, o mundo como um todo, totalidade dos seres humanos criados. Mas cosmos, nesse sentido utilizado no texto, no sentido que nós queremos aplicar aqui a palavra mundanismo, significa o sistema pecaminoso inserido no mundo por causa da queda. Esse sistema todo que nos envolve aqui, isso é mundo. E mundanismo, o que é? É a aproximação desse sistema pecaminoso. Alguém que se diz discípulo de Cristo é mundano quando passa a se aproximar, a se misturar com esse sistema, resultado da queda. E meus irmãos, o pior efeito da religiosidade é que ele a torna a religião estéril. O principal efeito do mundanismo é que ele deturpa o evangelho. Ele passa uma falsa impressão do evangelho ao mundo. Aquele cristão que é mundano, ele passa para o mundo uma impressão falsa do que é o reino de Deus, do que são os princípios do evangelho, porque ele não é puro, ele não é cristão em essência, ele está misturado. Então o principal efeito do mundanismo é que ele deturpa, passa uma falsa imagem do evangelho ao mundo. Uma característica que pode ser dada ao mundanismo é a distorção das prioridades. Como saber se eu estou sendo mundano? Se eu, como cidadão do reino, posso estar me enquadrando como mundano, e assim ser um sal que não salga, e ser uma luz que está abafada. Distorção de prioridades. Você tem várias coisas que não são necessariamente pecaminosas em si, mas quando você coloca essas coisas como prioridade, quando você tira os princípios do reino do centro, quando você tira as exigências do evangelho do alvo principal da sua vida, então essas coisas passam a se tornar pecaminosas. Vou utilizar aqui um termo cunhado por um conhecido teólogo contemporâneo. É os 5 naipes do baralho do diabo. Vocês sabem quem é esse teólogo? Eiró João. Não sei o ano em que ele cunhou esse termo, 2000 e tanto. Os 5 naipes do baralho do diabo são coisas que não são pecaminosas em si, mas que passam a exercer, muitas vezes nas nossas vidas, influência tal, passam a ocupar lugar tal, que passam a se tornar pecaminosos, passam a se tornar empecilhos. Quais são essas coisas que o teólogo expôs? Prazer, as riquezas, o poder, o conhecimento e a fama. Nenhuma dessas coisas por si mesmas são pecaminosas, mas a partir do momento que o discípulo de Cristo, o cidadão do reino, entroniza o dinheiro, ele passa a estar pecando. Ter dinheiro não é pecado. O dinheiro pode ser muito útil para o reino, mas quando você coloca o dinheiro no centro do seu coração, você passa a pecar pela avareza, você passa a colocar a sua segurança, a segurança da sua vida nisso. O prazer não é pecado, pelo contrário, Deus nos deu papilas gustativas para nós desfrutarmos da boa comida, nos deu olhos para que nós pudéssemos ver toda a ordem da criação criada. Ele instituiu a família para que nós pudéssemos desfrutar talvez dos maiores prazeres aqui na nossa breve existência. Não é pecado, mas quando você entroniza o prazer, você se torna hedonista, egoísta. O mundo passa a girar ao redor de você mesmo. O poder, você pode utilizar o poder para a glória de Deus,
para a promoção do evangelho, para a aplicação da justiça, para a execução do mandato cultural dado por Deus, de administrar o mundo da forma adequada. Mas quando você prioriza o poder, você passa muitas vezes a se corromper, você passa a negociar o inegociável, você passa a colocar a segurança da sua vida em homens. O conhecimento, da mesma forma, o conhecimento é muito proveitoso para o evangelho. O evangelho não é uma religião de incautos, de tolos. O evangelho, ele deve trazer luz, busca do conhecimento, mas priorizar o conhecimento é o que Paulo caracterizou como ser sábio aos próprios olhos, é confiar na sabedoria do mundo, é deixar de confiar na ingerência, na providência de Deus. A fama, da mesma forma, se você tem uma fama involuntária por alguma produção sua, você pode utilizar para a promoção do reino, para influenciar milhares e milhares, milhões, quem sabe. Mas quando você passa a buscar a fama, isso passa a ser o objetivo da sua vida. Você passa a ficar refém da opinião dos outros. Você passa a negociar caráter para querer talvez ser mais atrativo. Então todas essas coisas não são pecaminosas em si. Mas quando você passa a priorizar alguma ou mais delas, você passa a se tornar mundano. Porque o mundo age dessa forma. Você passa a falar como o mundo. Você passa a se vestir como o mundo. Você passa a cheirar como o mundo. É tão bom quando a gente está em determinada ocasião e a gente é reconhecido como cristão, antes mesmo de falar que a gente é crente. A gente não fez nada de voluntário para querer receber aquela pergunta. Mas às vezes você é crente? Às vezes a gente recebe, eu creio que muitas pessoas aqui já receberam. É tão bom. Agora, meus irmãos, um cristão mundano nunca vai ser perguntado, porque ele não se diferencia do mundo. Ele prioriza o que o mundo prioriza. Como influenciar o mundo se você não tem nada de diferente do mundo? Spurgeon tinha a frase: a igreja deve influenciar, não lembro qual era o verbo, pela diferença e não pela igualdade. Muitas igrejas hoje em dia têm usado de táticas evangelísticas que são completamente antibíblicas. Eu vou criar uma balada gospel para querer atrair aquela pessoa que gosta de balada. Eu vou me vestir todo descolado, igualzinho o mundo se veste, para que eu possa atrair aquelas pessoas que se vestem dessa forma. E tantos outros exemplos. A gente não vê na Escritura isso acontecendo. É claro, existem táticas de evangelização. Muitas vezes é bom se utilizar de algum tipo de conhecimento da antropologia, principalmente na esfera missionária. Mas o que acontece aqui é que valores muitas vezes são sacrificados, valores inegociáveis do reino, com o suposto objetivo de alcançar pessoas. Isso é inadmissível. Nós precisamos fazer essa pergunta para nós mesmos, meus irmãos. Se nós quisermos saber que nós somos sal que não salga, que não preserva, luz que não ilumina, temos sido mundanos? Temos cheirado como o mundo? Temos nos vestido, falado como o mundo? Ou o evangelho operou de fato uma transformação radical na nossa vida? Tem um pastor, Paul Washer, achei interessante o exemplo que ele deu uma vez. Imagina que eu chego aqui para pregar um pouco atrasado e digo: irmãos, desculpa o atraso. Quando eu estava virando ali a esquina andando, um caminhão cegonha passou a 70 km por hora e me atropelou. E por causa disso, eu tive que me atrasar um pouco. Eu bati só a sujeira do chão e vim para cá e estou aqui. Creio que os irmãos iam falar: ou ele está mentindo ou ele é louco. É impossível o impacto de um caminhão cegonha a 70 km por hora não causar uma transformação na minha vida. Ele fala: a transformação ocorrida na ocasião da regeneração é muito mais radical do que a transformação que é ocorrer com você com o impacto com o caminhão cegonha. É uma transformação radical, você não continua sendo a mesma pessoa. Alguém que se converte de verdade, que estava imerso em trevas, tinha os seus olhos vendados,
estava na mais densa escuridão, e recebeu a luz. Estava morto e passou a viver. Estava cego e lhe foi dada a vista, a visão. Não pode permanecer o mesmo. O Evangelho transforma, é impactante, esse impacto ele é radical. O verdadeiro discípulo de Cristo, o cidadão do reino, não se parece com o mundo, não se veste como o mundo, não fala como o mundo, não prioriza o que o mundo prioriza. Ele se serve de todas essas coisas para o objetivo que ele foi criado. É justamente isso que nós vamos ver agora para terminar. A pergunta que nós fizemos foi: como é que eu me torno um sal insípido que não preserve uma luz que apaga? E nós respondemos: por meio da religiosidade e por meio do mundanismo. Mas para finalizar, nós vamos responder mais uma pergunta. E a pergunta é: como então ser o sal puro? Como então ser a luz que ilumina? E a primeira forma, meus irmãos, é influenciando o mundo que nos cerca. A nossa vida adquire validade, adquire sentido, adquire eficácia a partir do momento que nós exercemos o objetivo para o qual nós fomos criados. E nós fazemos isso influenciando. Como é que nós influenciamos? De duas formas. Como é que nós influenciamos? Dando testemunho. E nós damos testemunho por meio da evangelização e por meio do exemplo. Veja lá só a grande comissão. Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós influenciamos primeiramente dando testemunho, e nós damos testemunho pela evangelização. A evangelização é essencial na vida do cidadão do reino. O compartilhamento das boas novas da salvação é fundamental. Eu não adquiro utilidade na minha vida se eu não exercer isso. Existem pessoas que interpretam errado aquela frase de Francisco de Assis. Ele diz aquela frase: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Uma frase interessante, tem o seu valor, mas algumas pessoas deturpam ela de tal forma que falam: eu prego o evangelho só com a minha vida, só com exemplo, não preciso evangelizar, eu não preciso compartilhar de forma oral das boas novas. Mas veja o que é evangelho, o que a Escritura fala sobre isso, lá em Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É fundamental. A proclamação oral do Evangelho. E a primeira forma de ser sal que salga e luz que ilumina é dando testemunho por meio da evangelização. Em casa, no trabalho, na faculdade, na escola, compartilhando. É dessa forma que eu vou influenciar em primeiro lugar, de forma oral, as verdades do Evangelho, mas também por meio do exemplo. Veja o que Pedro fala, 1 Pedro 2,12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O dia da visitação é dia do juízo final. Não adianta nada, aí é verdade, aí eu concordo com a frase de Francisco de Assis. Não adianta nada você evangelizar se não há uma correspondência prática na sua vida. São coisas que se complementam, que tem que existir conjuntamente. Um discurso vazio, que não é acompanhado do exemplo, ele é nulo, ele não vale de nada. E aí eu posso perguntar, então, como é que eu devo agir?
Tudo bem, eu devo evangelizar, falar sobre as verdades contidas no Evangelho, mas como eu devo proceder então? A Bíblia é repleta de orientações em relação a padrão, em relação à conduta, e talvez a mais explícita, ou uma das mais explícitas, seja o Sermão do Monte, como nós falamos no início. Esse código de conduta, esse princípio, essas características fundamentais dos cidadãos do reino. Mas em diversas outras partes, trechos das Escrituras, nós encontramos orientações diretas de conduta, de procedimento, o fruto do Espírito, tantas exortações, a segunda parte de várias das epístolas de Paulo, as pastorais. O ensino de Cristo e dos apóstolos deve ser para nós o padrão de conduta. Mas se for querer resumir tudo em uma sentença só, ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a você mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, colocar Ele no centro de todas as outras coisas da vida, torná-lo como prioridade, glorificá-lo em meio a todas as obrigações, a todas as demandas do dia, e estar disposto a fazer para o seu irmão, para o seu próximo, quer você conheça, quer não, quer seja crente, quer não, aquilo que você gostaria que ele fizesse para você. Isso resume toda a lei. E a primeira forma de nós influenciarmos, sermos luz e sal, com proveito, com utilidade, é dando testemunho por meio da evangelização e por meio do exemplo. É interessante, John Stott trouxe um trecho, e ele cita John Pulton, e ele fala: a pregação mais eficaz provém daqueles que vivem conforme aquilo que dizem. Eles próprios são a mensagem. Os cristãos têm de ser semelhantes àquilo que falam. A comunicação acontece fundamentalmente a partir da pessoa, não de palavras ou ideias. É no mais íntimo das pessoas que a autenticidade se faz entender. O que agora se transmite com eficácia é basicamente a autenticidade pessoal. O Lloyd Jones, um livro que me marcou muito, Pregação em Pregadores, conta a história de um pregador escocês. E ele tinha uma igreja pequena, uma pequena comunidade na Escócia. Ele conta um fato interessante, até diferente. Quando ele chegava no púlpito para pregar, em muitas ocasiões, algumas pessoas começavam a chorar antes dele falar. Porque o padrão de conduta dele, a ética pessoal, a comunhão com Deus, o exemplo dele, demonstrava para aquelas pessoas que o que ele ia dizer de fato era a palavra de Deus, era a verdade, que a mensagem era uma mensagem autorizada. E a gravidade daquele momento, a solenidade daquele homem tão santo diante deles, fazia muitas vezes que algumas pessoas se emocionassem. Lloyd Jones fala isso. Então, o exemplo é fundamental. Stott fala também: só quando a nova comunidade se mostra mais claramente distinta do mundo em seus valores, padrões e estilos de vida, é que ela apresenta ao mundo uma alternativa radicalmente atraente, e assim exerce sua maior influência por Cristo. Como nós falamos no início, alguém já viu o sal ficar com gosto do legume, o sal ficar com gosto do feijão? O sal, ele influencia, ele não é influenciado. A luz não adquire a escuridão, ela dissipa a escuridão. E nós, como cristãos, fomos chamados por Cristo, nesse trecho da palavra dele, para influenciarmos dessa forma, de maneira radical, o mundo que nos cerca. Ele cita 2 exemplos práticos. O primeiro de um professor hindu, país em que é pouquíssimo evangelho. Ele identificou um dos alunos dele como cristão na sala de aula, e ele falou: se vocês cristãos vivessem como Jesus Cristo, a Índia estaria a seus pés amanhã. Uma religião, o cristianismo é muito pouco, os irmãos sabem. A irmã Laodiceia, o Adriano podem depois falar mais sobre a dificuldade da implantação do cristianismo na Índia. Como o hinduísmo, ele prevalece lá, é algo extremamente sagrado. E ele fala: se vocês vivessem aquilo que vocês pregam, a Índia estaria amanhã sob os seus pés. E um ex-muçulmano árabe disse: se todos os cristãos fossem cristãos,
hoje não haveria mais islamismo. Muitas vezes o principal empecilho para a propagação do evangelho são os cristãos. São os cristãos religiosos que esterilizam a religião, que esterilizam o evangelho. São os cristãos mundanos que deturpam a essência da verdadeira religião ensinada por Cristo e passam para o mundo esse evangelho materialista, interesseiro. Meus irmãos, que essas palavras ensinadas por Cristo possam realmente entrar profundamente no nosso coração, de modo que nós possamos, de fato, fazer uma análise das nossas vidas e ver se talvez isso se aplica a nós, a mim, a cada um de vocês. E, meus irmãos, para nós finalizarmos, como ser sal puro e luz que ilumina? Primeiro, influenciando o mundo que nos cerca, e depois, sem nos deixar contaminar. Eu vou influenciar sem ser influenciado. Para isso, nós precisamos nos lembrar sempre o que a palavra de Deus ensina. Lá em 1 Pedro 2,11, ele fala o seguinte: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Olha a caracterização que Pedro dá para a gente. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. O peregrino, o forasteiro, ele não se identifica, ele não se transforma com o lugar que ele está. Imagina um exemplo: você faz parte agora, vamos supor que você é dinamarquês, e você passou no concurso público, não sei como é o processo de admissão, para ser embaixador da Dinamarca em Ruanda, na África. E você vai passar um certo período de tempo lá. O embaixador da Dinamarca em Ruanda, ele vai para representar o seu país. Ele vai ser ali o representante máximo da Dinamarca naquele local. Seria risível, seria até patético, se o embaixador da Dinamarca na Ruanda passasse com o decorrer do tempo a começar a abrir mão do seu objetivo principal e fazer negociatas com o governo de Ruanda, em detrimento da Dinamarca. Se ele passasse a esquecer dos modos, dos costumes, da cultura, da língua da Dinamarca, seria ridículo. E Pedro nos chama aqui de peregrinos, de forasteiros. A palavra de Deus nos ensina também que, como estou falando, somos embaixadores. Paulo nos ensina dessa forma. Estamos aqui de passagem. Estamos aqui para influenciar, não para sermos influenciados. Meus irmãos, como sal e como luz, nós somos instrumentos. Nós não temos fim em nós mesmos. Todo instrumento tem uma finalidade. Todo instrumento tem uma finalidade, não é verdade? O banco que vocês estão sentados tem a finalidade de suportar o corpo de vocês. Esse microfone tem a finalidade de amplificar a minha voz. O sal tem a finalidade de salgar e de preservar. A luz tem a finalidade de iluminar. O ser humano tem a finalidade de glorificar a Deus. Nós não existimos para sermos apreciados, para sermos valorizados por nós mesmos. Nós somos instrumentos, somos instrumentais. O direito, ele tem evoluído no sentido, principalmente no que se refere aos direitos humanos, a apreciar a dignidade da pessoa humana. Em resumo, a dignidade da pessoa humana, ela passa a ver o homem como o objetivo fundamental do direito. O homem é um fim em si mesmo, é o objetivo último de toda a regulamentação. O Evangelho, a palavra de Deus nos ensina diferente. Nós não temos fim em nós mesmos, nós somos só um instrumento, e a razão da nossa vida é a glória de Deus. E o que é glorificar a Deus? Podemos utilizar outras palavras: embelezar ou magnificar. John Piper gosta muito de magnificar, porque o que passa a impressão mais correta, talvez, com a realidade. Glorificar a Deus não é dar glória para Deus. Deus não precisa de glória, Ele já é todo glorioso. Magnificar a Deus não é dar magnitude para Deus.
Glorificar a Deus é fazer com que as outras pessoas tenham uma impressão cada vez mais real de quem Ele é. Quem está próximo da gente, às vezes, tem uma impressão de um Deus pequeno, que pende por um lado, talvez da justiça, ou talvez só do amor. Uma impressão deturpada. Você glorifica a Deus quando, por meio das suas palavras, por meio do seu exemplo, você faz com que aquela pessoa tenha uma impressão mais real de Deus. Nós nunca vamos compreender a totalidade de Deus, mas nós glorificamos a Deus quando nós nos aproximamos disso. E o objetivo para o qual nós vamos passar esses 80 anos aqui, alguns menos, alguns um pouco mais, é esse: é glorificar a Deus. Assim como o sal tem o objetivo de salgar, assim como a luz tem o objetivo de iluminar. O nível de utilidade da nossa vida aqui na terra é diretamente proporcional à quantidade de glória que nós damos a Deus. Se você vive diariamente dando glória a Deus, se você acorda e agradece a Deus, porque Ele lhe concedeu mais um dia de vida, porque você pode firmar os seus pés sobre o chão e andar, se você agradece a Deus pelo pão que está na sua mesa, pelo leite, pelo café, se você encontra a sua esposa e vê nessa relação com ela uma analogia à relação de Cristo da igreja e cuida dela, está disposto a se sacrificar por ela, pelos seus filhos, se no seu trabalho você é um embaixador do reino e os princípios do reino são ali representados pela sua vida, se no trânsito você deixa que a pessoa que lhe corte vá, porque você dá outra face, não vai querer revidar na mesma medida, se você aprecia os prazeres dessa vida, sempre rendendo glória a Deus, porque sabe que todos eles só são possíveis por causa da sua graça, então a sua vida tem utilidade, a sua vida tem sentido. O nível de utilidade da nossa vida é diretamente proporcional a isso. Agora, meus irmãos, o contrário também é verdade. Se nós vivermos para nós mesmos, a nossa vida é inútil. São palavras duras, mas não são minhas. Cristo fala isso no texto que nós lemos. Para nada mais serve o sal que não salga, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Para nada presta o ser humano, senão servir para a glória de Deus, o fim para o qual foi criado. Em todos os detalhes, quer você beba um copo d'água, quer você beba, quer você coma, quer você converse, quer você trabalhe. Meus irmãos, que o Espírito Santo possa aplicar essas palavras de Jesus às nossas vidas, entendendo nós mesmos como destinatários delas, não só aqueles discípulos, não só aquela multidão no século I, naquele monte perto, lá em Galiléia, perto de Cafarnaum, mas que nós possamos nos ver como destinatários, porque essas palavras são tão reais, tão rígidas, tão perscrutadoras para nós hoje como eram para eles ontem. Abaixe sua cabeça. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de poder ler, explicar e aplicar a tua palavra. Nós reconhecemos a nossa incapacidade para agirmos como sal que salga, que preserva, e para sermos como luz que ilumina. Nós reconhecemos, Senhor Deus, que somos muitas vezes tendentes a vivermos uma vida de hipocrisia, de religiosidade. Nós reconhecemos também, Senhor Deus, que muitas vezes nós nos vemos mundanos, falando como o mundo fala, nos vestindo como o mundo se veste, cheirando, aparentando como o mundo se parece. Nós clamamos, Senhor Deus, pela tua misericórdia. Nós rogamos, Senhor Deus, pela intervenção do teu Espírito Santo nesse processo de santificação, que nos depure como o ouro é depurado, tirando todas as impurezas, tudo que está misturado, influenciando, tirando a utilidade das nossas vidas, Senhor, para que nós possamos ser influenciadores e não influenciados, para que as pessoas possam ver em nós, Senhor Deus, a palavra de Deus aberta, onde quer que nós estejamos, e o teu evangelho possa ser fielmente representado pelas nossas vidas, e não passemos uma péssima imagem do que é ser cristão para o mundo, e não sirvamos assim como um desserviço para o evangelho. Nós não queremos jogar as nossas vidas fora, Senhor Deus. Nós queremos utilizá-las para a glória do Senhor, porque sabemos que é breve, os nossos anos aqui são breves. Eu não sei se eu vou viver até amanhã, nenhum de nós sabe. E se vivermos, Senhor Deus, talvez tudo que temos para viver, duraremos mais algumas décadas só.
Ajuda-nos a não desperdiçarmos as nossas vidas priorizando o que o mundo prioriza, para não chegarmos no nosso leito de morte, nos últimos minutos da nossa vida, olharmos para trás e nos arrependermos profundamente. Não vale a pena viver por aquilo que não vale a pena morrer. E o teu evangelho, Senhor Deus, é aquilo que vale a pena morrer. É só por isso que vale a pena viver. Ajuda-nos, Senhor Deus, durante essa batalha, durante essa maratona que é a nossa vida, a te glorificarmos, Senhor Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.